Paz e bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa a serviço da vida. Quase um século de história, nascia mais uma congregação de inspiração franciscana. Quase 96 anos de idade, essa mesma congregação, há 50 anos, escolheu o Brasil para iniciar as suas atividades missionárias adigentes. E como Deus, a providência de Deus, não iria prover o encontro de corações ardentes, da Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na providência de Deus, com as pequenas missionárias eucarísticas. Nós partilhamos a alegria da vida consagrada. E hoje é essa história que nós vamos contar. Paz e bem. Paz e bem. O Santo Padre, o Papa Francisco, escreveu uma carta agora para nós, para a família franciscana. E ele diz 3 coisas importantes. Vivam a Epifania. De que jeito? Observando o Evangelho. De que jeito? Obediente à igreja. De que jeito? Andando pelo mundo. Como Francisco e Clara de Assis. Em 1897, nasceria aquela que teria o coração inflamado pelo Espírito Santo e seria chamada por Deus a partilhar o carisma que recebeu. Madre Ilia Corsaro, natural de Nápoles, Itália. Já na sua infância, movia-se pela conversão em Cristo. Aos 13 anos fez a sua primeira comunhão e já se mostrava fascinada pelo Evangelho e pela imitação de Cristo, de Tomás Kempis. Isso transformou a vida dela, inflamou ainda mais o seu ser, que foi chamada, como eu disse, a partilhar o carisma com o mundo. E uma marca muito forte para ela e que também para nós é hoje, o pai dela era maçom e, como fala, quase ateu. E ele se converteu lá no túmulo de São Francisco, rezando. Um dia foram passear e ele se converteu, né? E porque a madre, naquela época, ela já dizia que queria ser uma religiosa. Um outro fato lindo, elas estavam numa missa e ela, meio assim, quase não acreditando, né, do processo de conversão dele. Aí ela viu que o pai entrou na comunhão, quer dizer, ele já tinha ido confessar, ele já tinha passado por todo o processo de conversão. Ela, extasiada, olhando para o pai, e a outra irmã dela até desmaiou de tanta alegria, de tanta emoção. O pai de Ilia Corsaro se chamava Angelo Corsaro. Ele era professor de letras, de línguas clássicas, grego. Sua mãe, Maria Trutta Corsaro, era diretora escolar. E o pai zelava pela educação dos filhos e desejava muito que Ilia estudasse também. Ela, para cumprir os desejos do pai, também estudou, fez faculdade, letras, filosofia, mas a chama que ardia em seu coração era a voz de Deus que a chamava para viver nos passos de Francisco de Assis. A congregação nasce por um pedido forte de Deus. A inspiração foi... A madre, na verdade, queria uma vida de clausura, não queria uma vida ativa, pero acompanhada pelo seu diretor, afinal tive que aceitar que Deus queria dela uma obra, e não uma obra como as outras para atender umas necessidades, mas uma obra de regeneração amorosa da humanidade.
orientada pelo padre Luiz Zacaleone, começou a desenvolver um trabalho catequético, junto com outras jovens, 4 jovens, Ilia, Ísola, Fortuna e Carmelita, atendendo a filhos de operários, pessoas mais simples, mas sempre os preferidos de Deus, os pequeninos. La congregazione all'inizio si è espansa di più in Italia, nelle varie regioni dell'Italia. Poi ha cominciato con l'andare nella Svizzera, dove c'erano gli emigranti e che avevano i bambini e quindi per lavorare nelle fabbriche non avevano a chi lasciare i bambini. Quindi chiedevano l'aiuto alle suore per mantenere questi bambini. Do carisma ligado à catequese a familiares de operários, logo começaram a trabalhar com a educação, com a formação desses jovens. E o trabalho foi crescendo, crescendo cada vez mais. E diante de desafios, diante de tantos trabalhos, como será que era a vida comunitária fraterna de Ilia e as demais jovens que iniciavam essa congregação? Era uma de nós, nenhuma diferença com ela. Ela abria a porta quando chegava alguém, atendia o telefone, estava no meio de nós em qualquer serviço, em qualquer atividade. E quando queríamos procurar ela, onde a encontrávamos? Na capela, lá, rezando. O testemunho mais forte que eu tenho dela é sua vida de oração. E isso se transmitia na acolhida que dava às pessoas, a começar por nós outras, as irmãs, qualquer pessoa. Quantos testemunhos temos de sacerdotes que vinha conversar com ela e se abria com ela, e ela entrava na vida de todos que se aproximavam dela. Algo que é importante nós destacarmos é que o início da congregação e todo o seu desenvolvimento se deu num contexto entre as 2 grandes guerras mundiais. Logo, num contexto de muitas dificuldades. As irmãs iniciaram seu trabalho em Bagnoli, na Itália, sem ter nada. Tinha um local alugado. As primeiras irmãs contam, elas eram 4, mas havia apenas 3 cadeiras à mesa para a refeição. Uma sempre ficava esperando. São histórias belíssimas. E pouco tempo depois, entre os anos de 45 e início dos anos 50, 2 irmãs foram enviadas para os Estados Unidos, que se despontava como uma terra de oportunidades, a fim de evangelizar, mas também de buscar benfeitores que pudessem ajudar essa obra de Deus. A madre então escolheu viver na simplicidade, na fraternidade e na alegria franciscana. Francisco que cantava: o amor não é amado, o amor não é conhecido. Porque o amor não é amado, nós vamos amar o amor para poder levar ele. Então nós somos adoradoras de Jesus Eucaristia, amamos Jesus Eucaristia e procuramos, através da nossa vida e do nosso testemunho, também fazer Jesus amado, adorado e conhecido. Um novo capítulo das esteiras. Foi assim chamado o capítulo geral das pequenas missionárias eucarísticas, acontecido em Bagnoli no ano de 1972, 1973. Mas o que foi o capítulo das esteiras? Por que esse nome? Porque no ano de 1217, São Francisco reuniu em Pentecostes todos os frades para ouvirem a vontade de Deus, aquilo que Deus queria dos irmãos. Eram tantos irmãos, cerca de 5.000, que não havia acomodação para todos. Então, eles se acomodaram em esteiras. Daí o nome
capítulo das esteiras. Este capítulo das irmãs, o novo capítulo das esteiras, foi determinante. Ele culminou no Decretum Laudis, um decreto de alegria, um decreto de louvor. Madre Lia, refletindo a caminhada das irmãs, percebeu que é na pequenez, que é na singeleza que Deus se manifesta plenamente. Aconteceu uma grande renovação espiritual de todas as irmãs. Decidiram sustentar-se, a exemplo do que Francisco mesmo orientava aos primeiros frades, a trabalhar com as mãos, a se sustentar com o seu próprio trabalho. E foi neste capítulo, neste contexto de grande inspiração de Deus, que elas receberam um convite para vir ao Brasil, Diocese de Barretos, para uma grande ação pastoral, missionária. E aqui chegaram, na cidade de Olímpia, em 1974. Poi la congregazione è stata anche in America e successivamente la prima missione vera e propria è stata qui in Brasile, da dove siamo da 50 anni. Quando o Frei Justino, como foi falado, não? Em contato com a madre pediu, se necessitava de presença de irmãs aqui no Brasil. Ele trabalhava em Olímpia. Este franciscano, chegamos, como a madre disse, 30 de janeiro de 1974. E aí em Olímpia, com uma acolhida extraordinária. Eu sempre digo a elas que a terra boa foi o Brasil que nos acolheu. A semente encontrou uma terra boa. Já é comprovado que a própolis cuida da sua saúde. E a Própolis Humanitas inovou, criando a linha de produtos de skincare, que além da própolis na sua composição, contém ácido hialurônico, que reduz as rugas e linhas de expressão. O hidratante corporal é perfeito para o dia a dia, contendo a manteiga de karité, que é um poderoso hidratante. E o hidratante facial, para manter a sua pele saudável e jovem. Adquirindo os produtos Skincare Própolis Humanitas, você cuida da sua beleza e autoestima, além de auxiliar as obras assistenciais da Associação Lar São Francisco de Assis. Linha Skincare Própolis Humanitas. Eu me cuido e faço o bem. Antibiótico natural, antioxidante, antiviral. Podemos citar dezenas de benefícios à saúde, principalmente a melhora da imunidade que a Própolis Verde provê para o ser humano. Mas para que isso tenha total eficácia, é necessário um produto de qualidade desde a colheita da matéria-prima até o nosso uso. A Própolis Humanitas do Frei tem tudo isso e muito mais. Isso é visível em seus laudos, nas unidades de medidas de concentração de extrato seco e grau Brix, que estão acima dos produtos do mercado, ou até mesmo pela sua coloração. Através deste recurso, nós podemos atingir as pessoas mais carentes em vários lugares aqui no Brasil. Na Associação Humanitas, através do atendimento aos rancenianos. Na Amazônia, através do atendimento do Barco Hospital Papa Francisco, as pessoas que moram nas ruas, as pessoas que não têm dinheiro para pagar um bom tratamento de saúde. Por isso, pode ter certeza, você também está tocando na vida das pessoas que mais precisam. Própolis Humanitas do Frei. Você ajuda a salvar vidas e melhora a sua. E como se deu o encontro das pequenas missionárias eucarísticas com os franciscanos na providência de Deus? Isso foi semeado pela providência. As irmãs chegaram ao Brasil em 1974, dirigindo-se para a Diocese de Barretos, na cidade de Olímpia. Tempos depois, se estabeleceram aqui, na Cidade Maria, na cidade de Barretos. A Cidade de Maria comporta alguns conventos e comportava o convento das franciscanas do Imaculado Conceição, lá de
Catanduva, cidade do Frei Francisco. E ele estava sempre aqui, visitando essas irmãs, a qual ele tinha grande, e tem até hoje, grande estima e gratidão. E assim, aqui na Cidade Maria, ele começou a conviver com as pequenas missionárias eucarísticas, sobretudo com as 10 primeiras formandas, que ele teve a honra e o orgulho de conduzi-las para a sua profissão. Daqui a Olímpia, a primeira profissão religiosa. Uma história que Frei Francisco guarda como um tesouro em seu coração. Frei Francisco, nós conhecemos ele de seminarista. Ele sempre frequentou aqui a nossa casa, como jovem, quando seminarista. Conheci a irmã, inclusive a irmã Helenice também, que era de Catanduva, e fomos crescendo aí na amizade e na fraternidade. È una missione che da subito è stata benedetta dal Signore perché sono nate le prime vocazioni, quindi le suore hanno potuto svolgere un lavoro missionario molto intenso con i giovani, con le famiglie, nelle creche con i bambini più poveri, e quindi la congregazione si è molto espansa qui in Brasile e oggi ha potuto aprirsi anche alla missione in Pará, in Oriximiná, dove le suore lavorano anche nell'interiore, nella zona dei ribeirinhos. O bispo Dom Bernardo, ele pediu que nós fôssemos para trabalhar na a única paróquia, né, que tinha, agora tem 2 paróquias, mas na época só tinha a paróquia Santo Antônio, e nós fomos trabalhar numa área periférica onde era pouco assistida, porque a paróquia é muito grande. Ela tinha na época, né, eram 11 comunidades urbanas e 79 ribeirinhas e mais uma área missionária. La congregazione dopo il Brasile ha aperto anche la missione in Albania quando è caduto il comunismo, e Giovanni Paolo II ha chiesto a tutte le congregazioni di recarsi in quella zona per portare il messaggio cristiano. Dopo l'Albania abbiamo aperto in Perù. Olha, eu falei com o sacerdote da minha paróquia que eu queria ser como ele. Então ele me levou a conhecer a congregação das pequenas missionárias eucarísticas. Eu fiz uma convivência de 20 dias, gostei do carisma eucarístico, gostei da fraternidade, gostei de toda a experiência de viver em comum, e também me atraiu muito o carisma de São Francisco. O compromisso principal é regenerar a humanidade no amor. Então nós estamos onde tem humanidade, né? Se podemos estar na escola, estamos na escola. Se podemos estar na saúde, na pastoral, principalmente na catequese, né? E sempre aí, com a ajuda dos nossos leigos primeiro, eles compartilham conosco o carisma, a missão, e é muito bonito também a experiência fraterna que fazemos com eles. E infine, 7 anni fa, abbiamo avuto questa proposta di aprire una missione in Africa per i bambini orfani e albini. Um voluntário que tinha uma ONG na Itália conhecia o bispo da nossa diocese, que é uma diocese nova, e queria fazer uma obra. E aí pensaram naquilo que era mais necessário, que era uma casa para crianças órfãs e para crianças albinas, porque os albinos lá sofrem discriminação. Eles têm uma crendice que as crianças albinas são amaldiçoadas. Então, quando elas são vivas, elas são causa de mau auguro para a família. Então, eles dizem assim, depois de mortas, elas podem servir como amuleto de sorte. Então, por isso, agora um pouco menos, mas matavam as crianças, vendiam os pedaços, né, e para poder fazer amuleto. Sobretudo pessoas de influência, pessoas políticos, sempre acreditando que aquele amuleto servia para ajudar eles a vencer a eleição, para conseguir mais dinheiro. E lá a realidade ainda é de um povo muito simples, muito pobre, e por isso as doações, a maior parte das doações vem da Itália. 50 anos de Brasil, 2024, Jubileu de Ouro,
alegria. Frei Francisco, juntamente com a Associação e Fraternidade, presenteou as nossas queridas irmãs, pequenas missionárias eucarísticas, com um memorial, recordando essa belíssima história, iniciada por Madre Ilia Corsaro e por todas as irmãs aqui do Brasil. Uma história para ser guardada no coração, de amizade, mas também de trabalho. Nós e as pequenas já trabalhamos juntos em algumas obras. Partilhamos não só a espiritualidade franciscana, mas a esperança de a cada dia, através da nossa vocação, do nosso trabalho, construirmos juntos com Deus um mundo melhor, de justiça, amor, paz e bem. Na capela, o serviço da vida eterna. No memorial, o serviço da vida humana. Praticamente, hoje esta casa, ela ganha uma segunda capela, ambas a serviço do Senhor. Educação, saúde, tendo semeadoras da palavra do bem-estar, que merece a nossa mais profunda gratidão à missão desenvolvida. O Santo Padre, o Papa João Paulo II, disse uma coisa que me marca muito. O amor me explicou tudo. Que Madre Ilia, que vive em cada um de nós, inspire as gerações futuras a seguir o exemplo de caridade. Parabéns pelos 95 anos da congregação, 50 anos de generosidade e comprometimento com o Evangelho. E que a jornada dessas irmãs continue a ser semeada, florida, frutífera e, acima de tudo, abençoada. Somos irmãos pela vida consagrada, somos irmãos pelo franciscanismo que nos abraça e pelos ideais, onde buscamos cada dia servir o mesmo e único Senhor, Jesus.